Boa tarde, seja muito bem-vinda. Como vai? Vem chegando, eu sou Valesca Biasi, especialista em reconstrução de vida e tô aqui hoje para te ajudar a galgar mais um degrau nessa sua escalada da reconstrução, nessa sua jornada de reencontro consigo mesma, de reencontro com a tua vida, com a tua essência, com o que você tem de mais lindo, de melhor, de mais sagrado dentro de você. Aproveite esse tempinho seu com você mesma, seu comigo e bora focar que esse momento é teu, esse espaço é seu e é muito importante que você tenha essa permissão para viver isso, para estar aqui, entregue. Então aproveita esse momento, essa hora é sua, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante na vida de todo mundo e muito importante no seu processo de reconstrução, que é o perdão. Eu vou te ajudar a entender como fazer o processo de perdoar. Como é que você pode viver o perdão na prática? Como fazer isso de verdade? Para você ter uma ideia, o perdão é uma das causas maiores de tristeza, de frustração, de mágoa, de guerras, de brigas, de desentendimento, né? A falta de perdão. Perdão, a falta da capacidade de perdoar, essa inabilidade que a gente tem, né, por conta do orgulho, por não saber exatamente como fazer para se libertar dessa emoção, dessa sensação de dor, dessa sensação de tristeza, dessa sensação de vergonha, de humilhação que muitas vezes você tem em relação a alguma coisa que aconteceu, que foi produzida por você ou por alguém a você, né? Então, assim, esse sentimento de dor que a falta do perdão traz, atrapalha muito a tua vida, atrapalha muito os teus planos. Você não imagina como hoje o que você tem de resultado da tua vida, se não tá ideal, se não é maravilhoso como você gostaria, tem a ver com o quanto você carrega de mágoa, de dor, de culpa, de rancor dentro de você. O perdão, ele é a capacidade de você se libertar disso, não de esquecer isso. Tá? E esse é um ponto muito diferente, eu queria muito começar com isso já, né? Perdoar não é esquecer, perdoar não é esquecer. Esquecer é ter uma amnésia, né? E muitas vezes a gente vai buscar uma doença, um Alzheimer, alguma coisa para conseguir perdoar, esquecer o que aconteceu com a gente. E na verdade o que eu estou te convidando a fazer hoje não é esquecer, né? É se libertar. É se permitir ressignificar, dar um outro olhar para esse fato. E aí a gente entra já de cara numa coisa extremamente delicada, que é assim, quando a gente fala de perdão, por que é tão difícil perdoar? Porque quando a gente está falando de perdão, a gente está falando de libertar, teoricamente, o outro da culpa, né? Você perdoando, você tem a sensação de que você está libertando o outro da responsabilidade dele, da culpa dele naquele assunto. Quando na verdade não. O perdão faz com que você se liberte. Porque você não tem o poder nem de culpar, de carregar e colocar, imputar culpa a alguém, dessa pessoa sentir essa culpa. Você não tem esse poder de fazer com que alguém sinta essa culpa dentro de si, né? Você não tem como fazer isso com o outro, isso é importante você entender. Por mais que você queira guardar a raiva, ter a mágoa, para culpar o outro, para que ele se sinta mal por ter feito isso com você, ele pode não estar nem aí. Ele pode não se sentir mal por isso. Isso é o que você acha que está fazendo quando você não perdoa essa pessoa. Mas, na verdade, o que você está fazendo é carregando dentro de si essa mágoa, essa dor. É se alimentando de fel. É se alimentando dessa coisa ruim que a falta de perdão traz, né? Que essa mágoa, essa dor, tudo isso ocasiona na tua vida. E como a gente é fruto dos nossos comportamentos, os nossos resultados são frutos do nosso sentimento, quanto mais você se sente presa, quanto mais você se sente amarrada a alguma coisa que aconteceu na tua vida, a alguém que te feriu, alguma coisa que você fez e que você também não se perdoa, mais você fica alimentando tristeza, mais você fica alimentando doença, mais você fica tendo resultados ruins na tua vida, entende? Oi, gente! Oi, pessoal que tá chegando! Olá, todo mundo! Que delícia ver vocês aqui! Olha,
Antônia, que bom você aqui comigo fazendo companhia. Paula, Leinha, todo mundo que tá chegando, sejam muito bem-vindas aqui nessa live. É muito bom ter vocês aqui comigo nesse dia incrível, falando sobre perdão. Joyce, minha linda, bem-vinda aqui comigo. Saudade de vocês, saudade de estar aqui com vocês ao vivo. Tô muito feliz de estar aqui com vocês, falando sobre esse tema tão importante, tão relevante no mundo, o perdão. Então hoje eu vou perguntar para vocês aí que estão chegando agora, é fácil para vocês perdoar? Vocês perdoam com facilidade? Como é que é isso para vocês? Coloca aí sim ou não, por favor, que eu vou acompanhando vocês aqui. Para mim, é fácil em geral. Eu não tenho muito orgulho, né? O perdão para mim é uma coisa, eu prefiro estar bem com as pessoas, bem comigo e livre, do que ficar carregando a dor. Então é claro que quando acontece alguma coisa muito difícil, muito grave, como já aconteceu na minha vida, situações muito difíceis de engolir, né? Leva tempo, não é uma coisa de uma hora para outra, né? Mas eu tenho facilidade de não me sentir humilhada por perdoar. E quando a gente se sente às vezes muito orgulhosa, né? Que você tem aquela necessidade de não se sentir por baixo do outro, é mais difícil, né? Deixa eu ver, ó, sim, não, não, sim, mas muitas vezes corta o vínculo, entendi. Então, quer dizer, você perdoa, mas isso eu acho que, assim, faz parte, né? A gente não precisa, não é obrigada a realmente estar com alguém que nos magoou, alguém que nos machucou. Eu tava aqui justamente falando o seguinte, que perdão é diferente de esquecimento, né? Esquecimento é amnésia, é Alzheimer, é alguma coisa por aí. Mas o perdão não tem a ver com isso. O perdão tem a ver com você se libertar do que significa aquilo para você. Então é você ressignificar, dar um outro significado para aquilo, entendendo que você não quer carregar aquela dor. E, gente, para começar, olha lá, a Joyce falando isso, mas muitas vezes corta o vínculo, Antônia. Mas tem coisas que precisam de perdão e a gente nem sabe exatamente. Tem mesmo, Antônia. Tem coisas que estão lá dentro, tá tão lá no fundo, tá tão presa dentro da gente, que a gente não tem ideia do quanto elas estão ali prejudicando ou afetando nossos resultados, a nossa vida, as nossas relações. Então, realmente é muito importante que você tenha essa consciência. Como que você descobre que tem coisa que você precisa perdoar e que você não perdoou? Com autoconhecimento, né? Cada vez mais você vai se conhecendo, vai entendendo que tem alguma coisa errada ali, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa que não tá tão legal, e aí você fala, peraí, opa, tem alguma coisa estranha aí. E aí você pode sim começar a pescar em você mesma, a sentir em você mesma. Quando você tem alguma coisa que tá ruim, você vai começar a investigar, você vai começar a olhar para dentro cada vez mais profundo, cada vez vai descendo mais camadas. E aí você começa a entender e acessar coisas que estavam bem escondidas, né? Bem escondidas, principalmente coisas que aconteceram na sua infância, né? Que você carrega, ou culpas que você carrega, ou culpas que você impõe a alguém, né? Coisas que você coloca como tendo feito para você alguém. Olha lá, muitas vezes a gente magoou e não tem consciência. Perdão é de mão dupla, exatamente isso. Né? O perdão é essa mão dupla, o perdão é essa capacidade de você ressignificar. E uma coisa muito importante é assim, a gente acaba não perdoando, como eu falei, porque a gente tem vaidade, orgulho, a gente não quer se sentir por baixo, a gente não quer se sentir perdendo, né? A gente não quer se sentir fraca, né? Tudo isso muitas vezes parece que é isso que acontece. A gente perdoar é libertar o outro da responsabilidade. Só que a gente precisa entender que perdoar é se libertar, porque você não controla o outro em nenhum aspecto. Você não domina o que o outro sente. Então o fato de você ficar alimentando a raiva, alimentando o rancor, alimentando a mágoa, não quer dizer que a outra pessoa está sofrendo por isso. Não quer dizer que essa pessoa está triste e a vida dela não anda porque você está fazendo isso. Muitas vezes ela não está nem aí com você. Ela não tá nem aí, ela não tá nem ligando. E você tá aí alimentando o sofrimento e se pegando naquele, não vou desculpar, não vou perdoar, porque eu tenho que fazer alguma coisa, essa pessoa tem que, a vida tem que dar o troco, a vida fica tentando esperar o momento que essa pessoa vai pagar por aquilo que ela te fez, né? Fica torcendo contra essa pessoa muitas vezes, até inconscientemente, tá? Não tô dizendo que é uma coisa tão racional e consciente. Às vezes é, às vezes não. Então você fica trazendo essa sensação, alimentando isso dentro de você constantemente. E isso vai fazendo o quê? Com que você
não ande pra frente, com que você viva sempre triste, baixo astral, com que você se sinta sempre mal. Então, uma coisa que é muito importante você entender na tua vida, para que o seu processo de reconstrução seja pleno, é que você vai precisar se libertar de algumas coisas do teu passado, se libertar de algumas coisas da tua vida. E o perdão, principalmente, tem um papel muito importante, que é assim, você se perdoar. Você se perdoar. Então nós temos sempre 3 aspectos do perdão, né? Você se perdoar, você perdoar o outro e o outro te perdoar. São essas 3 partes, né? Essa tríade de perdão. Só que vamos lá, qual é a tríade que você controla de verdade? Qual é o passo dessa tríade que você controla de verdade? Você só controla de verdade o que tem a ver com você. Então é se perdoar e perdoar quem você quiser. Né? O que o outro, quando que alguém vai te perdoar ou não, você não pode controlar. E aí você precisa se perdoar, porque às vezes você fez alguma coisa, você se sente culpada por algo, você magoou alguém, querendo ou não querendo. Você fez alguma coisa em algum momento da tua vida que você hoje talvez não fizesse, que você hoje se envergonha, que você hoje fica triste de ter feito. Vai fazer o quê? Vai desistir, vai ver a vida inteirinha sofrendo por isso, a vida inteirinha se magoando, se culpando, se lastimando. Peraí. A mesma compaixão, a mesma condescendência que você tem com os outros, você precisa ter com você também. Olhar para você mesmo e entender que você também é um ser em evolução, que você também está aqui aprendendo. E que você sim tem falhas, como todo mundo tem. E que você vai fazer o que você consegue fazer de melhor no momento que você está vivendo, com o nível de consciência que você tem sobre si. No seu processo de evolução, entende? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Quando a gente perdoa, fica leve, feliz por ter essa capacidade. E essa tríade é importante para pensar. Gratidão, querida. Obrigada. Olá, Rosana, que tá chegando, o pessoal que tá entrando. Deixa eu ver se eu tô com meu óculos aqui. Olha só, gente, que lindo, né? A pessoa não trouxe o óculos para aqui. Então, realmente, eu vou ficar olhando o comentário um pouquinho assim, mas não reparem, tá bom? E, realmente, essa tríade é muito importante. Né? Pensar nisso e pensar o que você tem controle, sobre qual aspecto dessa tríade você tem controle. Porque tentar também fazer o outro te perdoar, e aí você passa a vida fazendo de tudo para que a pessoa te perdoe, de tudo para que essa pessoa te liberte dessa sua culpa, não vai adiantar. Porque é o processo dela, é o processo do outro. Então você precisa respeitar esse processo, entender que existem ação e reação, consequências para tudo que a gente faz. Então, claro, a consequência pode acontecer. Né? Essa pessoa ficar magoada, como a Joyce comentou aqui agora há pouco, ela liberta, ela fala, olha, eu perdoo, mas eu, em geral, corto o vínculo. É o preço que se paga, às vezes, por fazer alguma coisa que a pessoa não fica feliz, que o magoou o outro. É o preço. Mas carregar a dor disso a vida inteira, ou você carregar a dor de ter perdido aquela pessoa de você também não controla o que ela faz. É uma escolha. As relações são feitas dessas escolhas. Você pode escolher também retomar o vínculo dependendo do que aconteceu. Você pode escolher, tudo são escolhas. E para cada escolha dessa, vai ter uma consequência. Vai haver uma reação do mundo. E aí você precisa entender, você quer pagar essa reação? Você tá bem para isso? Você tá aguentando esse tranco? Então beleza, sem problema algum. Você tem que entender o que você consegue fazer, o que você dá conta de fazer. Entende? Porque muitas vezes você acaba fazendo porque você acha que o outro vai ficar mais feliz, que o outro vai achar melhor, ou porque alguém te falou, olha, você tem que fazer tal coisa. Você não tem que nada. Tudo que você fizer que tem que, vai te doer, vai te machucar, vai te custar. E não vai ser verdadeiro, não vai adiantar no seu processo de reconstrução, não vai adiantar nessa sua libertação, não vai. Se você fizer porque tem que, porque eu tô falando, porque alguém tá falando, não adianta, tem que bater dentro de você, tem que fazer sentido pra você. Você tem que olhar e falar, caramba, isso que a avó tá falando tem todo sentido pra mim. E entender dentro de você o que você pode fazer. Então, o primeiro passo pro perdão, qualquer que seja, é se perdoar. Se perdoar e se permitir, se libertar disso que você sente. Sabe, entender que as pessoas são falíveis. Isso, como a Antônia falou, é isso, é uma via de mão dupla. Então, as pessoas são falíveis. E você vai poder falhar, o outro também. Vai ter consequências? Pode ser que sim. Mas tudo bem, faz parte. E você não pode se culpar e carregar a dor disso para sempre.
e nem imputar a outra pessoa isso, porque não adianta. Você não tem controle sobre ela. E cada vez que você faz isso, é você que está se machucando. E muitas vezes a pessoa fala, poxa vida, eu não vou perdoar porque eu não quero perdoar, porque muitas vezes a pessoa fala, poxa vida, eu vou perdoar e eu estou libertando aquela pessoa do que ela fez, da responsabilidade. E gente, são coisas diferentes. É o que eu acabei de falar, a responsabilização, as consequências ao que a gente faz, ao que alguém faz pra gente, existe, e isso não tem nada a ver com perdão. Você não está libertando ela da responsabilidade do que ela fez. Você não está passando a mão na cabeça da pessoa e dizendo, olha que legal. Você não está dizendo, olha, apesar de você ter me machucado, me ferido, me magoado, eu quero ainda ficar apanhando do teu lado e sendo a mulher que, entendeu, aguenta tudo. Não, não é isso que você está dizendo. O que você está dizendo, olha, apesar de você ter feito uma coisa do que você fez e você vai ter aí que arcar com as consequências disso, né? Eu te liberto do peso de me machucar, porque a escolha é minha. Eu te liberto do peso de me carregar, de te carregar dentro de mim para sempre. Eu não vou fazer isso, porque tudo que você faz que é alimentado pela dor, pela mágoa, pela tristeza, pelo rancor, pela ira, vai te gerar resultados provenientes disso. Não tem como você estar repleta de raiva e querer ter uma vida maravilhosa, cheia de paz. Não tem como. A gente é reflexo daquilo que a gente tem dentro da gente. Então toda a nossa reação, todo o nosso comportamento, ele tem a ver com o que a gente carrega dentro de nós. Então se você é agressiva, se você é nervosa, se você é brava, se você é irritada, se você é estressada, se você agride, sempre é porque dentro de você, você se sente assim. Agredida, irritada, machucada. Você se sente assim, você tem isso dentro de você. Então não dá pra você ser diferente. Então, o que você precisa fazer? Peraí, se eu sou assim, se eu tenho essa ira, pessoas que às vezes vão pra agressividade, vão pro braço, né, machucam os outros, bate e vai pra briga física mesmo, tem essa violência, essa agressividade toda dentro de si. E ela precisa investigar por que as reações dela são assim. O que faz com que ela reaja dessa forma na vida? O que machucou tanto, feriu tanto ela lá dentro, que tem essa dor e essa agressão tão forte? Quais são os padrões que ela alimenta e padrões que ela tem na vida de exemplos e de tudo que ela viveu que faz com que ela seja assim hoje? Então, se por acaso você se identifica com isso, para pensar o que você tem, o que isso pode estar gerando na tua vida, o que de repente você tem guardado dentro de você e que em alguma situação assim vem à tona. E aí você pensa, poxa vida, se eu sou dessas pessoas que traz dentro de mim essa raiva, essa ira e que, né, sentaria a mão em alguém, brigaria mesmo e tal, é porque eu tenho alguma coisa mal resolvida dentro de mim, alguma coisa que eu não trouxe dentro de mim. Então isso é muito importante. O perdão, ele é a ferramenta que vai libertar você, vai trazer o seu comportamento, o seu resultado para um outro patamar, um resultado de alegria, um resultado de amizade, um resultado de acolhimento, um resultado de ter pessoas perto de você. Então, o fato de você conseguir perdoar é maravilhoso. Deixa eu dar um oi para quem tá chegando aqui. Oi, olha só quanta gente deliciosa. Michele, Isa, todo mundo maravilhoso. Olha lá. A Joyce falando, perdão não pode mudar ninguém. Passou. Exatamente, Joyce. Não pode mudar ninguém. Isso é um fato. Não pode mudar você só, né? Só pode mudar quem perdoou. Olha que minha sogra chegando, que linda. Bem-vinda. Bem-vinda a todo mundo que tá chegando aqui. Que delícia ter vocês aqui comigo nesse tema tão importante, tão relevante, tão fundamental para a vida, para a gente conseguir realmente ser mais feliz, ser mais plena e principalmente para a gente conseguir se reconstruir. Porque não tem como você se reconstruir carregando um monte de tralha, carregando um monte de dor. Se a gente entende que a reconstrução é um processo de você fazer de novo, de você olhar para a sua vida de uma outra forma, de você refazer o caminho com um outro olhar. Se você entende isso, você entende que precisa sim se libertar do que te faz mal, do que fez com que você se comportasse da forma como você se comportou até aqui. E que de repente deu o resultado que você tem na tua vida hoje. Então, porque você é fruto disso. Os seus resultados, tudo que você tem na sua vida hoje, que de repente você quer reconstruir, que você quer mudar, que você não está feliz, que não te faz bem, que faz com que você se sinta magoada, quebrada, machucada, abandonada, sozinha, triste, frustrada. Cada um dos resultados que você tem que te traz essas sensações
precisam ser olhados como um aprendizado e você pensar, poxa vida, o que eu posso fazer agora para melhorar isso? O que eu posso fazer agora para mudar isso? E mudar. E se propor realmente a fazer alguma coisa diferente, fazer alguma coisa nova. E como é que você faz uma coisa nova? Você tem que trabalhar os seus sentimentos. Porque o seu resultado, o seu comportamento é fruto do seu sentimento, do que você sente dentro de você. E não do que você pensa, tá? Porque você pensa cheia de interferências. Você pensa já cheia dos estímulos externos, você já pensa cheia de impacto do que as pessoas gostariam que você pensasse, do que as pessoas gostariam que você fizesse. Então o que você pensa já está muito poluído. O que você tem que avaliar é o que você sente. Você sente e aí você traduz isso para o seu pensamento, só que muitas vezes você já mascara. Quando vem para a consciência o seu sentimento, ele já vem trabalhado em uma máscara que você usa para se proteger. Então ele já vem preparado com uma máscara para proteção sua. Então já vem com as suas sabotadoras ativadas, já vem com o seu crítico sabotador do crítico ativado, já vem com as suas crenças limitantes muito fortes, muito arraigadas. Então tudo isso faz com que você hoje tenha um pensamento consciente já manipulado por você mesma. É um pensamento consciente do que você dá conta de aguentar. E tá tudo bem, isso faz parte, a gente é assim. Só que para você mudar o seu comportamento, você tem que o quê? Trabalhar o seu pensamento, ou seja, entender que o seu pensamento vai ter que ser diferente, porque o pensamento faz com que você haja. Então você pensa, vou fazer tal coisa, aí você faz. Mas para você pensar, vou fazer tal coisa, aquela coisa já tá no seu consciente. Então você tem que ir mais embaixo, porque senão você não vai mudar o que você pensa. Então você precisa mudar o quê? A raiz desse pensamento, que é o seu sentimento. Trabalhar as suas crenças limitantes, trabalhar os seus sabotadores, entender o que está acontecendo ali, por que você se sabota tanto, por que você se machuca tanto, por que você se cobra tanto, por que você se culpa tanto. E aí, quando você entende isso dentro dos seus sentimentos, e aí você vai mexer no inconsciente, não tem como fazer isso só no consciente, porque o consciente a gente mascara, o consciente a gente traduz, a gente interpreta, a gente manipula. Então, você vai trazer para a sua vida prática, para os seus comportamentos e para os seus resultados, aquilo que de verdade você sente. Então, se você quer mudar os comportamentos, se você quer mudar esse resultado, o que você tem que fazer? Mudar o que você sente. E a hora que você entende que para mudar o que você sente, você precisa se libertar de muitas coisas que você está carregando como se fosse ouro, e na verdade é cocô, você vai conseguir daí sim dar um passo além, daí sim fazer alguma coisa diferente. Então quando eu falo do perdão, é isso, é você entender que está nas suas mãos, está em você decidir o caminho, decidir o que você vai fazer, decidir como você vai fazer isso, decidir escolher realmente se libertar, fazer diferente. Agora vamos lá. Beleza, entendido isso, a importância do perdão na sua reconstrução. Ficou claro para vocês? Me fala aqui se tá claro, se não tá. Se vocês querem que eu explique melhor alguma parte, coloca para mim aí, por favor. Tá claro para vocês? Então, maravilha. O que eu acho? Então, agora, o que a gente precisa entender, né? Como fazer para perdoar? Como é que se faz essa ação de perdoar na prática? E aí eu vou te dizer uma coisa, é um processo, como tudo é um processo na vida, é um processo de entendimento, é um processo de aceitação, é um processo de você se libertar o outro, é um processo de amor, é um processo de compaixão. Perdão é um ato de libertação, mas seu, né? E como é que a gente faz para se libertar então? Como é que você faz para perdoar de verdade dentro de você? Primeira coisa é se perdoar, é olhar para você, entender, se permitir, primeiro ter consciência do que você acha que fez, do que você acha que tá errado dentro de você, do que você acha que não tá tão legal assim. Então é você se permitir
se libertar disso, falar, não aceito isso, não quero mais pra mim isso, não vou carregar. E isso, gente, é um ato assim, consciente mesmo, tá? E você vai ver que isso vai levar um tempo, não é assim, você vai falar hoje então eu vou me libertar da minha culpa em relação a tal coisa que eu fiz, a mágoa que eu causei em alguém, ou ao mal que eu causei em alguém. Então, hoje eu vou me libertar, e amanhã você já tá sentindo, como estou. Não é assim. É um processo de repetição. Você precisa fazer com que o seu cérebro entenda esse comando, porque isso é racional, você vai decidir, você vai escolher ressignificar. E esse ressignificar é o quê? É você olhar para o que aconteceu com você e entender que tanto você quanto a pessoa, isso vale para o que você fez de errado ou para o que alguém fez de errado para você, tá? Então você vai entender que tanto você quanto essa pessoa estavam em algum momento da vida, né, no momento da evolução, no momento em que no momento em que vocês estão vivendo, ou estavam vivendo, se foi lá atrás isso, né, no momento em que você estava vivendo essa situação ruim, onde essa pessoa te feriu ou você a feriu, vocês estavam fazendo o melhor que vocês conseguiam. Ah, tá bom, Val. Então quer dizer que uma pessoa que faz mal para outra pessoa é o melhor que ela podia fazer. Acredite em mim, Ela acredita que aquilo é o melhor. Ela não sabe, não reconhece dentro de si uma outra maneira de fazer aquilo. Ela acha que aquilo é o melhor. E eu não estou dizendo que o que ela está fazendo é certo. Eu estou dizendo que ela acha que é o melhor. Assim como você, quando feriu alguém, você naquele momento você achou que era o melhor. E aí a gente pode extrapolar isso para vários níveis de coisa. Vários níveis. Vale para tudo. Vale desde uma ofensa, uma mágoa, um grito, um xingamento, uma ofensa verbal, até alguma coisa mais séria, alguma coisa mais grave. Ah, mas então quer dizer que se alguém matou alguém, se alguém estuprou alguém, essa pessoa fez achando que fosse o melhor. Acredite em mim, sim. Ela achou que aquilo fosse resolver os problemas dela. Ela está num nível de consciência, num nível de evolução ainda espiritual, emocional, né, onde ela entende limitadamente as coisas, onde ela percebe limitadamente o efeito da ação e reação no mundo, onde ela não entende que tudo que ela faz gera um efeito nela mesma, onde ela não entende que aquilo que ela está fazendo pensando que vai libertá-la vai aprisioná-la cada vez mais, onde ela não entende que o mal que ela planta hoje, que o que ela está fazendo, apesar de para ela parecer bem, vai fazer alguém sofrer e que esse sofrimento vai reverter para ela como consequência, porque essa é a lei do universo. Porque Deus ensinou isso pra gente. Aqui eu vou falar em Deus, você traduza isso como for melhor pra você, com quem você acredita, se você acredita em alguma coisa, que olha por nós e que nos guia no caminho do bem, né? Nos ilumina para que a gente seja cada vez melhor, nos estimula a ser melhor. Eu acredito que Deus faz isso por nós, acredito que Ele tem esse papel na nossa vida, esse papel de fazer com que a gente tenha cada dia mais um olhar melhor para o mundo, para os outros e para nós mesmos. Então eu acredito que existe a lei da ação e reação, eu acredito que tem causa e efeito, que tudo tem consequência, tudo. E que a gente não passa impune, por mais que eu não seja a pessoa que vá responsabilizar ou que vai imputar uma pena a alguém que me fez mal, eu não sou a pessoa que tem o poder legal de ir lá e fazer alguma coisa para essa pessoa, por mais que isso aconteça, Deus fará isso. Eu acredito muito nessa lei da vida, do universo. Essa pessoa em algum momento vai sim aprender e vai sim entender. Pode ser agora, pode ser mais pra frente, pode ser lá longe, eu não sei. Não cabe a mim. Cabe a mim o que eu vou fazer comigo, com o que eu sinto e com o que eu penso, com o que eu ajo, com os meus comportamentos. Cabe a mim isso, só isso. Né? Não cabe a mim. Não cabe a eu decidir o que o outro vai fazer com o que aconteceu com ele, qual vai ser a pena que vão dar pra ele. Posso querer justiça, posso fazer minha parte para isso, né? Posso sim, me agrediu, eu vou denunciar, abusou de mim, vai ter sim a denúncia. Agora, eu carregar dentro de mim o ódio por isso, e eu estou falando isso, eu posso falar sobre isso, tá? Eu posso falar sobre isso. E não é fácil a gente se libertar disso. Não é fácil a gente se libertar de uma pessoa que agride a nossa intimidade, a nossa vulnerabilidade, que se aproveita de um momento nosso para nos machucar, para se aproveitar do que a pessoa naquele momento entende como sendo prazer, o desejo, enfim.
Então eu posso falar isso pra você, que não é fácil, mas é possível. É possível sim. A gente perdoar, libertar o outro pelo que ele fez. Agora, eu vou querer um dia estar junto com essa pessoa de novo? Não, não vou. Porque aí a escolha é minha, né? Mas eu perdoo, sim. Eu perdoo e entendo que é o limite dele, era o que ele conseguia fazer naquela época, era o que ele conseguiu fazer naquele dia. E aí a gente tem que assimilar, entender e administrar isso dentro de nós. Porque eu escolhi não carregar para dentro de mim isso para a vida inteira. Em N situações, né? Diferentes de outras coisas na minha vida que foram acontecendo, eu sempre escolhi que eu não queria carregar o peso. Eu não queria disso. Então, no meu processo de entendimento, de autodescoberta, de autoconhecimento, meu processo, quando eu vivi o meu processo de reconstrução, gente, foi exatamente isso. Eu tive que me deparar com essas verdades sobre mim, esse entendimento a meu respeito, esse entendimento do quanto eu queria carregar aquilo ou não para minha vida. E essa decisão, sabe, é a sua. É isso que você pode fazer. Então você vai lá e vai primeiro se libertar, falar, não quero isso. Eu decido que eu não vou carregar nem a minha culpa e não vou ficar carregando a culpa que eu imputo a alguém. Deixa essa pessoa aí. Deixa essa pessoa fluir. E é um exercício diário, né, de libertação, onde você pode fazer uma coisa que funciona muito, a gente gosta muito disso, você fazer listas, né? Faz uma lista com tudo que você fez e que você tem consciência do que você fez para magoar alguém, né? Que você acha que você fez, que você machucou alguém. Faz uma lista. Faz uma lista das coisas que fizeram para você, né, e que te magoaram muito. Faz uma outra lista. O que fizeram para mim que magoaram? E faz uma lista do que você fez para si mesma e que te machucou muito. Faça uma lista das coisas que você fez para você e que você não se perdoa. Quantas vezes a gente carrega, né, pela vida inteira o peso de não ter tido o resultado que a gente esperava, de não ter tido o sucesso que a gente queria, de ter escolhido um parceiro ruim, um parceiro errado, uma pessoa que você, né, puxa vida, e você fica carregando esse peso. Não faça isso. Se liberte da culpa de ter errado. Se liberte se perdoe por ter errado, porque você também estava no seu melhor, fazendo o seu melhor no seu único momento ali. Você estava fazendo o seu melhor naquele momento. E o mesmo olhar que você tem com você, que você gostaria que tivessem com você para o que você fez, tenha para o que o outro fez. Coloque na lista, no papel, tudo, tenta colocar tudo. E para cada coisa dessas, depois você vai falando. Eu te perdoo, eu te perdoo. Repete o que a pessoa fez e fala, eu te perdoo, eu te liberto, eu me liberto. E quando for de você, fala, eu me perdoo, eu me liberto. Eu me perdoo, eu me liberto. Eu me perdoo, eu me liberto. Eu entendo que eu estava fazendo o melhor que eu podia naquele momento, com o nível de entendimento e consciência que eu tinha. E que hoje eu estou aqui, num outro momento, podendo me libertar e libertar a pessoa que me magoou. Repita isso, repita isso, repita isso, repita isso. Todo dia, se for o caso. Todos os dias, se for o caso, até que você realmente se sinta livre. E isso vai acontecer. Isso vai acontecer, acredite. Se você todos os dias parar um pouquinho, e isso, gente, são minutinhos mesmo, é muito pouco tempo, para pegar essa lista e repetir essas palavras, essas frases, esse mantra do perdão, né? E você se permitir se libertar, libertar o outro, se perdoar, perdoar o outro e escolher não carregar isso para a tua vida. Daqui a um tempo realmente você vai falar isso de uma forma muito tranquila. E é gozado, outro dia fiz uma live com um cara que eu admiro muito, que é o Érico Rocha, de marketing digital. Não sei se vocês conhecem o Érico. E foi muito legal a gente conhecer, a gente conversou bastante, ele, deu vários toques pra gente aqui da 3, foi muito legal. E uma das coisas que ele falou foi isso, assim, ele falou, puxa vida, a gente percebe que você tem, ele falou, eu não te conhecia até hoje, ele não me conhecia, né? Mas a gente percebe que você tem muita autoridade no que você fala, que você sabe muito do que você tá falando, porque você realmente não tem mágoa quando você fala, né, do teu marido, do teu ex-marido, da tua vida, do teu passado. Você não tem dor, não tem mágoa nenhuma, é muito leve a forma como você traz o que você viveu. Então eu consigo ver que você tem realmente a reconstrução dentro de você, e isso é muito lindo, porque isso vai conectar as mulheres. Ele estava falando da questão do marketing, né?
e de como era importante que a minha mensagem chegasse a mais mulheres e tivesse realmente esse alcance que a gente quer que tenha aqui hoje. E aí ele estava falando isso, ele falou, porque isso é muito leve e perceptível. E por que aconteceu isso? Porque eu consegui trabalhar isso em mim e deixar isso no passado. É uma coisa que eu falo, puxa vida, eu gostaria de viver tudo de novo, gostaria de viver novamente a relação igual ao que eu vivi com o meu ex-marido? Óbvio que não. Óbvio que não. Eu não estou dizendo que eu quero de novo, mas eu estou dizendo que, ok, eu entendo que ele também estava fazendo o melhor dele, eu também estava fazendo o meu melhor e que a gente estava tentando. De alguma forma era o nosso melhor. Entende? E isso é muito importante. Isso é muito forte. Essa decisão, essa capacidade que você tem de se permitir se abrir, se libertar, sair disso, falar, não quero mais. Isso eu não quero mais, entende? Deixa eu voltar aqui. Muita gente age por egoísmo, esquecendo do outro. Exato, age, mas você concorda que assim a gente não consegue controlar isso? A gente não vai conseguir nunca controlar o outro. Nunca controlar o que a pessoa está fazendo, por que ela está fazendo. A gente não consegue entender os motivos. E o egoísmo, ele é uma linha tênue entre você fazer o que é bom para você e não magoar o outro, não ofender o outro, não machucar o outro. Então, aí também a gente tem cada vez mais que trazer pra gente o fortalecimento. E parar de sermos também tão... eu quero falar a palavra mimizentas, né? Mas eu não quero falar mimizentas, mas a gente parar de ser tão assim frágil. A gente não ser tão frágil nas nossas emoções. Que qualquer coisa abale, que qualquer coisa estremeça. Entender que a gente tá aqui todo mundo no mesmo barco e que cada um tá num momento, como eu disse. E isso vai fazer com que as pessoas tenham reações diferentes. Mas isso não quer dizer que é com você. Entende? Quando a pessoa age por egoísmo, muitas vezes é ela com ela. É o momento dela com ela. Não é que ela quer ser egoísta com você ou te fazer mal. Ela é egoísta com ela. E às vezes a pessoa tem um comportamento muito mais individualista, muito mais egoísta e tal. E aí é a decisão sua. Saber se você quer ficar perto, se você quer compartilhar a vida, se você quer estar junto ou se você quer se afastar. Entende? Respeitando que essa pessoa é assim. Tem esse jeito de ser. Porque esse respeito ao que cada uma de nós é, ao sagrado que habita em nós, ao que nós temos de melhor, à valorização do que a gente tem de bom, mesmo nos piores casos, mesmo sendo pessoas que às vezes fazem coisas muito ruins, muito cruéis. De algum lugar delas tem algo de bom. E tem muita dor. Tem muita tristeza. E eu não tô aqui justificando não, tá, gente? Eu não tô aqui justificando nada. Mas eu tô dizendo que dentro de cada agressor tem uma pessoa agredida. Dentro de quem fere tem sempre uma pessoa ferida. Isso é sempre, sempre. Em geral, assim, se você analisar toda a linha dos abusadores, eles também têm casos de abuso na vida deles. Eles também foram abusados, eles também foram pessoas... Aí pode ser um abuso sexual, um abuso moral, né? Um abuso, uma violência verbal ao qual ele foi submetido, mas são pessoas muito machucadas. Então, se a gente pensa que são pessoas que são infelizes, são pessoas que são, né, tem dores muito profundas dentro de si e que não conseguem olhar para o outro, por que a gente ainda vai querer carregar mais dor sobre isso, sobre essa pessoa, imputar ela mais coisas ruins? É o processo dela, não é seu, não depende de você fazer isso ou não, entende? Deixa eu ver aqui. A Joyce falando, Valesca, esse tipo de mensagem precisa chegar a mais mulheres, é uma questão de saúde. Mágoas geram doenças no corpo físico. Exatamente, Joyce. Do meu lado aqui, a gente tá com... Esse canal é muito novo, né? A gente tá aqui há 2 meses e meio, mais ou menos. E é tudo muito recente e a gente tá trabalhando ativamente para crescer bastante. Estamos preparando a nossa base toda de marketing para fazer chegar em mais mulheres, para que a gente alcance mais gente. Então vocês vão ver vídeos meus aí, a gente tem patrocinado vídeos, começamos essa semana passada, então vocês vão ver bastante coisa. Eu vou fazer uma masterclass, provavelmente em agosto, vai ser um aulão especialíssimo, onde eu vou trazer muito conteúdo para vocês. E quanto mais mulheres, quanto mais vocês puderem compartilhar esse meu conteúdo, né, melhor. Eu concorro com muita gente grande, muita gente que tá aí e que não fala o que eu falo, tá? Fala de um outro jeito. Nós temos aqui um método muito especial de trabalho
E eu já tenho mais de 400 alunas formadas e as minhas alunas sabem disso, sabem que a gente trabalha no pilar do acolhimento, né, do entendimento, da aceitação, porque é o único que eu acredito que funcione, tá? Não tem outro jeito. Quem te dá porrada e fala, vai lá, faz, tal, eu já falei sobre isso aqui em algum dia, mas tem muita gente que gosta desse, vamos lá, você não faz, porque você não tem condição de estar aqui se você não fizer e tal. E ó, de verdade, a gente sabe que isso funciona só até ali a página 2, bem ali mesmo. Você vai movido pelo medo, pelo impulso, pela vergonha de não ter ido ainda, de não ter feito nada por você, de não ter tomado consciência da tua vida até ali. Aí você vai e aí chega ali na frente, ó, você desanima, porque não é você, não é a sua essência, você não é assim. Então a gente precisa respeitar cada pessoa como ela é, né? Cada um, entender que cada um tem seu tempo, tem o seu jeito, tem o seu entendimento, o seu processo. Esse processo é muito rico, esse processo é muito importante. Então, com certeza, Joyce, você pode ser a nossa embaixadora daí na Baixada Santista para me ajudar a levar isso para mais mulheres, para cada vez mais pessoas entenderem e saberem, né, o que fazer. Vocês podem me ajudar também com dicas de horários pra gente poder fazer as lives, quais os melhores horários, né? Eu experimentei 7h30 da manhã, 7 horas da manhã, 7h30 depois, meio-dia, são horários que eu vejo, mas eu vejo que as pessoas estão às vezes no horário de almoço, tal, a gente tenta pegar horário que as pessoas possam não estar trabalhando, né? À noite tem muita live acontecendo junto, então como sou um canal começando, né, eu quero muito que a gente tenha eu consiga ter mais gente. Então, se eu entro numa concorrência com um monte de gente que tem milhares de pessoas e seguidoras, fica mais difícil de me entregarem, né, da minha live aparecer para as outras pessoas, porque é muita gente ali com muito público grande. Então, o Instagram privilegia sempre quem tem bastante seguidores. E claro que quem tem bastante seguidor começou não tendo nenhum seguidor, então eu tô muito tranquila na minha caminhada, na minha jornada. Mas eu também sinto muito porque essa sensação de que tem que chegar mais gente. E a gente aqui desse lado estamos fazendo todo o nosso possível para que chegue sim o mais rápido possível a muita gente. E vocês, se vocês puderem também, é do lado de vocês, façam isso também, né? Respondam as caixinhas de perguntas que eu coloco nos stories, acompanhem os meus stories, comentem, compartilhem as lives, façam isso, porque marquem as amigas que vocês acham que podem se beneficiar com as coisas que eu trago pra cá, porque sempre são conteúdos de vida prática, da vida que você vai aplicar, não é nada de blá blá blá, não é nada de, mas então, vamos lá, então agora você precisa pegar agora um livro X e estudar. Não, eu já dou aqui a letra, entendeu? E vocês que estão chegando agora, que delícia ter vocês aqui, muito bem-vindas, entendeu? Então, a Giovana falou aqui, pura verdade. Então é isso, Gi, vamos lá, bora todo mundo virar embaixador, entendeu? Virar embaixadora do Viva de Bem, porque aí a gente consegue levar essa mensagem para muito mais mulheres. E eu acho realmente que quando a gente fala do perdão, a gente fala dessa libertação, a gente fala desse amor, a gente fala dessa alegria de se libertar, de se sentir leve, de se sentir bem com você mesma. Se liberte dessa culpa, não fica carregando culpas em você e nem carregando culpas de outras pessoas. Deixa que a vida vai se carregar, confia em Deus, confia. Não é você aqui que vai fazer o julgamento, você por acaso está aqui para isso? Você está aqui para outras coisas maravilhosas, entendeu? Ah lá, a Antônia falando que esse horário é interessante porque pode me ouvir fazendo outras coisas, maravilha. E aí essa é a ideia mesmo, deixa a Val ali, vai falando, vai interagindo, vamos respondendo. Esse é muito legal. A Rosângela também falando que tá ótimo. Então, vocês acham meio-dia ou meio-dia e meia? Porque eu tenho a impressão que vai chegando meio-dia e 20, a galera começa a entrar. E aí, eu não sei se é porque começou meio-dia e aí o pessoal demora mesmo pra entrar. E se eu começasse meio-dia e meia, elas iam entrar quase 1 hora. Ou se é porque realmente meio-dia e meia é melhor. Eu não sei. Mas se esse horário tá bom, maravilhoso. Eu acho que é muito legal. A ideia também, a gente está pensando sobre a questão de fazer live de 1 hora, de 1 hora 2 vezes por semana, ou a live de meia hora todos os dias. O que vocês acham? O que vocês preferem? Uma live de meia hora todo dia, ou uma live de 1 hora 2 vezes por semana? O que é melhor na rotina de vocês? O que isso é bacana para vocês? Coloca aí para mim também, para eu entender um pouquinho mais do que vocês pensam. Meio-dia, tá? Beleza? Então é meio-dia e 3, é o que tá aqui, vamos ver lá. Rosângela falou meio-dia, beleza. É isso que eu quero saber. Vamos me falando, se vocês quiserem, me manda no direct, tá? Depois conversa comigo lá. Eu adoro conversar lá pra gente entender cada vez mais o que vocês gostam, né?
Olha lá, 20 minutos no dia pra virar rotina. Pô, 20 minutos eu sou muito enrolada pra falar, cara. Eu não consigo falar em 20 minutos. Pelo menos eu preciso falar. Eu preciso falar um pouquinho mais. Meia hora, vai, Antônio. Olha lá, uma hora 2 vezes na semana. 1 hora 2 vezes na semana. 1 hora 2 vezes na semana. Ela já tá ganhando, Antônio. Antônio, faz o seguinte: daí essa 1 hora 2 vezes por semana, você põe no seu. Você assiste um pouquinho todo dia. 2 vezes por... Não, todo dia um pouquinho. O que você acha? Lá, 30 minutos no dia, fácil organizar e podem ser 30 minutos que mudam o nosso dia. Exatamente, isso é verdade também, Gi. Eu concordo. Eu gosto dessas pílulas, dessa rapidinha comigo, porque eu acho que isso também faz com que engaje, né? Todo dia e tal. Só que eu percebi que conforme eu fui fazendo todos os dias, as pessoas não assistiam todos os dias. Elas deixavam pra assistir depois, porque sabia que tava ali, entendeu? Então vira uma coisa meio comum também na nossa rotina. A gente é muito de se adaptar às coisas, né? Então eu acho que é complicado quebrar. Eu preciso sempre estar pensando em alguma estratégia para quebrar isso dentro de vocês. Essa zona do conforto, essa coisa de, tá ali mesmo, então não vou estar ao vivo. Porque isso aqui que faz cada vez mais mulheres entrarem. Se a pessoa entra aqui e vê que tem pouca gente, muitas vezes ela desanima de ficar, uma pessoa nova que tá chegando, né? E aí ela fala, é pouca gente, deve ser um conteúdo ruim, e sai. E aí a gente perde pessoas que poderiam curtir e engajar junto com a gente por isso, porque elas vão achar que não tem muita gente. Por quê? Porque as pessoas que me seguem bastante, que adoram as lives, que vê tudo, vêm depois, em outros horários e tudo isso. Então, são coisas que a gente vai lidar nesse começo, porque ainda não somos grandes, mas tudo bem, eu tenho muita paciência, fé, né? Eu sei que a nossa mensagem é maravilhosa, eu sei que cada aluna minha, dessas 400 alunas que se transformaram, eu tenho pelo menos aí 300 depoimentos maravilhosos de mulheres que realmente fizeram coisas diferentes na vida e mais de 100 de mulheres assim que realmente mandam pra mim o tempo todo, olha, fiz isso, fiz aquilo, mudamos isso, mudamos aquilo. A gente constantemente encontra na rua com um seguidor que fala, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, mudei, e é muito legal. Então eu tenho certeza que isso se você colocar isso em prática, se você realmente se permitir viver esse processo, vai ser maravilhoso, vai ser muito rico, você vai aprender muito e a tua vida vai se transformar. Você pode sim ter o resultado que você quer. A Antônia falando, a gente também te vê em outros horários. Eu sei, então, é isso mesmo. E pode seguir essa linha. O que eu tô falando só é que, às vezes, por a gente estar todo dia, acaba que a pessoa fala, não vou ver hoje. Hoje eu deixo, ela vai falando sozinha. A pessoa que tá aprendendo a usar o fone. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos ver agora se eu não desliguei ele, porque ele tem um sensorzinho aqui que desliga. Tá me ouvindo bem? Gente, é isso. Eu acho que com relação ao perdão, a gente falou bastante. Eu te dei a ferramenta do perdão, que é você fazer as listas, repetir os mantras, se libertar. Ficou claro pra você que o perdão é pra você se libertar, não é pro outro? Que é pra você se sentir mais feliz, não é pro outro? Que você fazer isso, você não tá deixando que o outro passe sem pagar, passe impunemente pelo que fez? Não, porque primeiro não tá na tua mão fazê-lo pagar, né? Não é você que vai fazer com que ele seja punido ou não. Muitas vezes não é você, né? Você não tem essa responsabilidade, a não ser que você seja um policial, uma policial, e possa ali dar uma ordem de prisão para alguém que te machucou, te assaltou, te roubou, né? Enfim. Então aí você pode fazer isso naquela hora. Fora disso, você pode denunciar, você pode agir em relação àquilo que fez, para que aquilo não fique impune do ponto de vista legal, do ponto de vista moral em si. Mas dentro de você, se você não se libertar, se você não tirar de você aquela mágoa doída que você tem, cada vez que você fizer alguma coisa, essa coisa que você fizer vai estar recheada dessa dor, dessa mágoa, dessa falta de perdão. Vai estar recheada dessa frustração. Vai estar recheada dessa ira. E você consegue imaginar alguma coisa que você vai fazer de bom na tua vida, de grandioso, de incrível, com isso tudo de recheio? Você consegue imaginar que isso pode dar certo? Que isso pode dar bom? Eu não consigo. Eu não consigo imaginar que isso pode ser legal. Entendeu? Então, eu acho que pra você hoje, o mais importante, se você quer se reconstruir, se você quer ter outros resultados, se você quer ser mais feliz na sua vida, o mais importante é deixar ir. Deixa aí. Deixa aí que você não vai se arrepender. Você não vai perder nada, acredite em mim. Deixa aí que você não vai perder.
Agora, quanto mais presa, quanto mais amarrada, quanto mais enraizada essa raiva tiver, essa mágoa tiver, essa dor tiver, pior vai ser. Mais difícil vai ser para você. Mais difícil vão ser os seus resultados. Não adianta. Né? Vai ser tudo fruto do que você sente. Sempre. Fruto do que você sente. Entendeu? Então, assim, não adianta você querer sentir, querer fazer algo diferente do que você está sentindo. E muitas vezes você não tem essa consciência. Você vai precisar mergulhar fundo no seu autoconhecimento e entender. Entrou uma ligação aqui, gente. Desculpa. E como você sabe que tem uma coisa errada? Você sabe que tem alguma coisa errada quando você não tem indo. Você fica insistindo num resultado, você fica insistindo numa coisa e aquilo ali não tem resultado. Você não consegue fazer. Você para no meio. Você fica triste, a coisa fica parada, você não consegue resolver, você não consegue realizar o que você sonha, o que você quer. Tá pausando, né? É que tá entrando ligação aqui. Nesta hora, quando você faz isso com você vai ver que o resultado, sempre que você tiver esses resultados, você sabe que tem alguma coisa conseguindo fazer com que a coisa ande, fazer com que a coisa evolua. Então, toda vez que você entender que você tem uma coisa que você quer muito fazer, mas você não consegue, tipo, eu tô um tempão empreendendo, eu tô um tempão tentando fazer um negócio dar certo, eu tô tentando um tempão ganhar dinheiro, tô tentando um tempão me relacionar com alguém, tô tentando um tempão fazer academia, tentando um tempão emagrecer, tentando qualquer coisa, parar de fumar, qualquer coisa. Tô tentando um tempão, né? Toda vez que você estiver tentando um tempão alguma coisa e não conseguir o resultado que você quer, é porque tem coisa mais embaixo. Tem coisa aí nesse buraco, entendeu? Tem caroço nesse angu, como diria minha avó, né? Porque realmente aí tem coisas pegando que você não tem consciência. Você não tem noção ainda. E aí você precisa o quê? Descer mais fundo, tendo cada vez mais dificuldade de realizar. Porque aí cada vez que você tenta fazer e não consegue, você paralisa. Você se frustra, você se magoa, você se questiona, você duvida de você. Então, cada vez que você faz isso com você atrasa esse processo mais ainda. Então, nessa hora é a hora de pedir ajuda, a hora de você procurar alguém, a hora de você olhar para você com mais intensidade para dentro e pensar, peraí, o que tá errado dentro de mim? O que eu não tô vendo? O que eu não tô conseguindo enxergar? Qual é a crença que tá me limitando? Né? Qual é o meu sabotador? O que eu tô fazendo? A quem eu tô dando voz? O que eu tô ouvindo? O que eu tô carregando lá da infância? Quais são os padrões de comportamento que eu repito? O que eu vi dos meus pais e que eu estou fazendo igual? Ou estou fazendo totalmente diferente, como uma forma de me rebelar? Entende? Esse pensamento todo vem disso, de você ter essa consciência de que você está tentando fazer alguma coisa na tua vida dar certo e não está dando. Está tentando fazer alguma coisa na tua vida acontecer e não está acontecendo. Entendeu? Então, sempre, sempre, sempre olhe desse jeito, olhe para isso, foque nisso. Porque é a sua experiência, só você vai poder ver. Olha, Val, eu tô no meu momento de reconstrução agora, eu quero reconstruir meus relacionamentos, eu quero reconstruir a minha crença em mim mesma, minha autoestima, eu quero reconstruir a minha vida profissional, eu quero recomeçar, eu escolhi uma profissão que não tinha nada a ver comigo, agora eu quero fazer alguma coisa que tenha muito a ver comigo. Então, você pode escolher dentro de você quais pontos e quais aspectos da sua reconstrução você quer mexer agora, ou se você quer mexer em tudo. Aí você vai sempre ter que escolher um de cada vez para começar, isso é fato. Mas o processo é o mesmo para todo mundo. Então, você entendendo esse processo de reconstrução, você entende tudo. Você entende tudo. Tá? Ficou claro para vocês, meus amores? Ficou bom para vocês, amadas da minha vida? Que delícia estar com vocês aqui. Adorei hoje o papo aqui fluindo, a galera conversando, escrevendo. Gente, é muito gostoso. Você não sabe como é gostoso quando vocês estão aqui. Quando a gente está interagindo, que delícia que é. E bora lá. Ai, adoro corações. Mandem corações. Corações pra mim. Antônia, você apareceu aqui como pedindo para participar da minha live. Você quer participar ou você só apertou o botão errado? Eu sempre gosto de perguntar, porque, né? Não vou sair convidando a pessoa só porque ela apertou o botão, porque às vezes a pessoa fala, olha, Val, eu apertei. Mas alguém quer dar um testemunho de perdão, falar sobre isso? Falar alguma coisa aqui também? Alguém quer entrar aqui comigo? Sim ou não? Deixa eu ver aqui. Como é que eu saio daqui, gente? Apertei errado. Alguém? Vamos lá, deixa eu ver todo mundo. Deixa eu ver a Antônia se responde pra mim aqui. Ah lá, essas mensagens deveriam aparecer nas TVs de consultório. Bora fazer isso acontecer então? Bora, vamos fazer isso? O que você acha, Joyce? Coloca a gente aí no consultório, na live, assim, na hora do... Bota
no Instagram de alguém, né? Aquelas TVs que compartilham do celular, né? Que delícia. Olha lá, Antônio, eu sempre participo escrevendo. Tá bom, não? É que você tem um pedido aqui, mas então eu entendi. Já tá. Ó, vi minha mãe nos últimos dias de vida sem perdoar muita gente. Olha que triste. E esse é o canal de cada pessoa, né? Assim, isso é muito triste mesmo. E às vezes, né, gente, a pessoa ouvir essa live, dá um despertar, né? Ela não tava pensando nisso, ela nem tava pensando que precisava perdoar, mas de repente se ela ouve, né? Uma coisa que vocês podem fazer é compartilhar o link depois. Eu posto a live lá no IGTV e você pode compartilhar esse link pelo WhatsApp. Mandar para as pessoas, falar, gente, eu tô seguindo essa página e tal, e tem essa live aqui que eu acho que faz muito sentido para todo mundo, falando sobre o perdão e tal. E aí eu acho que vocês poderiam fazer isso, compartilhar no WhatsApp de vocês o link da live, tá? Eu acho que isso é muito legal, ajuda bastante também as pessoas que não conhecem o perfil, não conhecem o meu canal, a descobrirem coisas novas lá, né? Também é uma forma legal de fazer. Ai, lindezas, agradeço muito vocês estarem aqui comigo. Quinta-feira nós temos um outro bate-encontro, então 12h03, tá bom? O tema surpresa, amanhã eu vou postar o tema pra vocês, porque é um tema surpresa. Babado também, tá? Pra ajudar também muito nessa reconstrução. Então, assim, não percam. Estarei aqui com vocês quinta-feira, juntinho. Espero vocês todas aqui de volta, hein? Tá bom? E mais a galera que vocês arrecadarem, combinado? Um super beijo, muito obrigada por estarem aqui comigo, gratidão imensa por fazerem parte desse movimento do Viva de Bem que tá só começando e que tá começando lindo, lindo, lindo. E bora pras cabeças, né? Vamos pra TV, vamos pra cabeça. A gente tá querendo contato em rádio. Se vocês conhecerem pessoas em rádio, que a gente possa apresentar uma proposta de um programa que a gente tem de rádio, de perguntas e respostas. Eu tô muito engajada nisso, tá? Então, se vocês quiserem, a gente aqui tá trabalhando bastante para ter um programa desses de, sei lá, pode ser poucos minutos, né? Ainda inserção pequena, mas pra gente conseguir responder perguntas e dúvidas reais das mulheres e tal ao vivo. E aí, com isso, levar muito conteúdo também. Então, caso vocês tenham algum contato em alguma rádio, né? Fica aqui a abertura para que vocês possam nos colocar ali junto com eles, tá bom? Um super beijo lá, gratidão, um beijo especial para a Bel Canteiras. Olha lá, que legal. Um beijo especial, Bel Canteiras. Super beijo aqui da Antônia pra você, viu? Um beijão, meninas, e a gente se vê quinta, tá bom? Até! Olha lá, Valesca, nesse tipo de conteúdo já está em podcast? Não, ainda não está em podcast, Joyce, porque a gente está terminando o nosso aplicativo, tá? A gente tem um aplicativo que vai ser um aplicativo de auto. Gente, vocês estão me ouvindo? Fala assim pra mim, por favor. É um aplicativo de auto-amor na prática, e esse aplicativo, ele vai ter dentro dele os podcasts, tem muita coisa, a gente já vai gravando muito conteúdo lá, e aí vocês vão ver, é uma coisa super acessível, é um aplicativo que vai, nossa, tem uma assinatura baixíssima, e você vai ter manutenção semanal de conteúdos novos, diária de dicas de coisas para dia, frases do dia, motivações, inspirações e muito conteúdo mesmo prático. Coisa para você fazer nos seus 3 pilares da vida, né? Emoções, relações e finanças. E aí dentro de cada dessa tríade vai ter lá os podcasts, né, que você vai ouvir, tem meditação, tem jornadas de gratidão, jornada da autoestima. Vocês vão pirar. É um aplicativo sensacional. E tá ficando pronto, pausou aí, a gente teve uma parada no ano passado por conta da pandemia toda, aquela loucura que foi. E esse ano retomamos com força total, já tá aí em vias de sair, tá bom? E aí já vai virar um podcast, mas a gente tem uma ideia de colocar também no Spotify algumas coisas nossas, mas a gente não quer brigar com o aplicativo, né? A gente quer que tenha a exclusividade de ser para quem é assinante, sabe? Então, estamos pensando ainda nisso, tá bom?